Olá pessoal, de volta para a aula 2, relembrando que na aula 1 nós transformamos planilha em tabela, fechamos o arquivo, abrimos uma nova pasta de trabalho, fizemos uma conexão, levamos os dados para dentro do Power Query, fizemos uma transformação simples, né? E subimos isso como conexão de dados e para dentro do modelo de dados, que é o nosso Power Pivot. Aconteceu que à nossa direita apareceu uma coluna chamada Consultas e Conexões, com os dados carregados da DBase Metas, da D Consultores e da F Vendas. Então todas elas estão aqui, tudo certinho. Qual que é o próximo passo? Aqui no Excel nada, porque eu tenho que passar direto para a camada superior, lá na cobertura que eu brinquei com vocês, né? Que nós estávamos no subsolo, subimos direto para a cobertura. Essa cobertura é o nosso Power Pivot. Então você tem alguns modos de acessar o Power Pivot. Você pode, na própria guia dados, tem um botãozinho verde aqui chamado gerenciar modelo de dados, ou na própria guia do Power Pivot, gerenciar. Tá? Então, ótimo, vamos lá, vamos dar um clique, pode ser no gerenciar aqui, já que eu cliquei na guia, ele vai abrir para mim o Power Pivot. E nesse instante eu vou maximizar a tela, e vocês vão perceber que as minhas 3 tabelas aparecem na parte inferior, DBase Metas, D Consultores e a Fato Vendas. Nesse instante, se tiver algum ajuste para você fazer, é agora, esse é o momento. E esse ajuste que eu digo, ou é formatação, ou é a parte de medidas, de fórmulas. Então vou aproveitar, já que eu abri aqui a mais simplesinha DBase Metas, vou aplicar o ícone de percentagem, já está feito, pronto. Não vou fazer nada de especial. E comentário, aqui quando eu clico ele é cinza na barra de fórmulas, aqui também é cinza, significa que os meus dados são read only, ok? E nesse momento que é o somente leitura, eu não tenho como modificar, olha, nada aqui, tá? Se você quisesse, teria que adicionar então uma coluna onde a barra de fórmulas ficou branca para você fazer algum tipo de interação. Mas vamos lá para a próxima tabela nossa, de consultores. D Consultores já está como texto, reparem que ele sugou isso lá do Power Query, já veio assim, certinho. Os outros dados eu não vou mexer, não vou editar. Agora, F Vendas. F Vendas, qual que vai ser o trabalho aqui? Primeiro, reparem que eu tenho algumas colunas que, por incrível que pareça, no Excel a gente tem o item data, mas ele não mostra, como vocês estão vendo aqui, 00, 2 pontos, 00, né, o dia, mês e ano junto com a hora, exceto se você formatar. Mas o tradicional, o normal não mostra. E aqui ele sempre coloca isso pra gente. Mas sem nenhum problema, tá? Isso não tem nenhum tipo de assim, problema se você deixar dessa forma. Se você achar interessante, você pode fazer a formatação para apenas data. Tá aí, já está o formato de data aplicado. Uma outra questão, previsto e realizado. Os meus números também não estão formatados. Logo, eu vou dar um clique aqui no separador de milhares, tradicional lá dentro do Excel. Acontece a mesma coisa do jeito que você faria no Excel. Vou selecionar essa daqui também, poderia ter feito as duas, mas enfim, tá aqui. As duas colunas formatadas, aquela lá da data também. Agora, pessoal, eu preciso criar uma medida, uma fórmula, sumarizando o previsto, sumarizando o realizado. Então, tenho que trazer esse total aqui. E é aqui dentro que a gente faz. Não é lá fora, em planilha, transformando isso em tabela, enfim. Qual que é o primeiro procedimento? Eu geralmente coloco o mouse nessa linha cinza, aqui embaixo, onde tem um separador. Arrasto ela mais ou menos aqui para o meio, para ter uma visão mais privilegiada. Eu geralmente salto uma linha, tá? E eu coloco aqui uma legenda. Uma legenda simples, é opcional. Se você não quiser, não precisa. E como o duplo clique nesse caso não vai me ajudar, eu vou arrastar na raça, tá? Olha, arrastei mais ou menos assim a largura da coluna previsto, a largura da coluna realizado, e aqui eu vou colocar uma legenda. Então, vou colocar assim, ó, total previsto. Pronto, Enter. Ele mostra sempre aqui em cima, tá? Na barra de fórmulas. E depois que eu dou Enter que vem para cá. Ele fica em itálico e essa legenda é completamente opcional. Você faz se você quiser.
Eu faço isso para ficar fácil o que eu estou ajustando. Tem pessoas que colocam todos na mesma coluna, tem pessoas que colocam lá no início. Eu sempre coloco uma linha abaixo, pulando aqui uma legendinha, para ficar fácil de encontrar, tá? E eu sempre coloco esses símbolos para me orientar que isso é só uma legenda, é totalmente visual, não é nada perceptível quando eu estou usando essa informação dentro da minha tabela dinâmica, por exemplo. Então vamos lá, total previsto. Qual que é o cálculo? É um sum, é uma soma. Aqui dentro do DAX, do Power Pivot, eu não tenho funções em português. Todas elas são em inglês. Tá? Então eu vou começar colocando a minha legenda novamente, tá? Total previsto. E obrigatoriamente você usaria 2 pontos igual. No DAX, do Power Pivot do Excel, é obrigatório colocar 2 pontos igual. Lá dentro do Power BI você pode até usar, mas ele é opcional. Lá você só coloca a legenda igual. Automaticamente ele já respeita. Aqui, quando eu faço isso, eu vou colocar minha função sum. Posso pressionar o Enter aqui. E ele já abre a lista para mim com os campos e o nome da tabela e campos também. Recomendo expressamente que vocês usem sempre o formato tabela, nome do campo. Sempre usem dessa forma, tá bom? Para não ter problemas com outras funções do tipo related table, que às vezes a gente esquece e coloca só o campo e tem problema porque não coloca o nome da tabela e às vezes aquele campo tem o mesmo nome em outra situação. Então assim, sempre o formato nome da tabela, campo, que é o exemplo que está aqui, ó. Na nossa tabela F vendas, que eu tenho justamente a fato que eu estou aqui, no campo previsto, que é este, ele tem esse formato. Eu vou dar um duplo clique, poderia escrever também, tá? Ele já preencheu ali para mim, eu vou só dar um Enter, ele já confere, confirma para mim que está tudo ok, já colocou o resultado aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa aqui do lado. Então, novamente, vou começar a escrever total, a primeira legenda, né? Total realizado, 2 pontos igual, o sum, e aí um Enter, e você pode começar a escrever real. E ele já aparece para mim lá, F vendas realizado, Enter e Enter. Nas versões mais antigas do Excel, pode ser que o Enter não seja uma boa tecla. Então você vai ter que preencher, vai ter que clicar, vai ter que pressionar Tab, vai ter que fechar parênteses. Então dependendo da versão do Excel que você estiver, por exemplo, uma 2013, uma 2016, dependendo dos patches de correção aplicados, isso vai ser um problema. Tá bom? Então prefira sempre preencher direitinho a fórmula. Ótimo, então eu já tenho as duas colocadas aqui. Agora pessoal, até por uma questão de conhecimento, eu vou criar uma tabela de calendário aqui dentro do Power Pivot. Reparem, eu marquei a coluna data e vocês vão reparar que aqui em cima eu tenho 3 guias. Eu tenho a guia design diferente lá do Power Query, né, que tem até 5 guias, mas aqui eu tenho a guia design e eu tenho a guia avançado. Nesse exemplo, eu vou clicar na guia design e vocês vão perceber que tem assim, tabela de data. Tá? Tabela de data, eu posso criar uma nova tabela de data quando eu selecionei a coluna, marquei a coluna que eu quero. Então eu vou clicar nesse novo, ele cria uma tabela de data para mim em questão de 5 segundos. Se eu fosse fazer isso no Excel, imagine o tempo que ele faria para criar essa tabela de data para mim. E aqui já está prontinho. Com base nas informações daquela tabela da F vendas, aqui já está pronto a minha dimensão calendário. Então repare, ó, o mesmo período, o mesmo tempo, tá? Se eu clicar na seta para baixo aqui, rolar para vocês perceberem, é a mesma quantidade de anos. Lá eu tenho 3 anos, aqui também eu tenho 3 anos. Posso fazer o mesmo tipo de formatação que vocês viram, página inicial, dia, mês e ano, tudo certinho. E ele já colocou o ano, pode reparar que a coluna está na cor preta, porque é como se eu tivesse feito. A única coluna que ele não permite alteração é essa da data, que ele fez exatamente quase que uma cópia lá da F vendas e trouxe para cá. Todas as outras foram criadas aqui. Tá vendo? Olha as fórmulas. Format é que ele formatou apenas, porque já está pronto, né? Mês e ano, aqui o dia da semana, ó, tudo certinho, tudo bonitinho. Se eu quisesse criar outra coluna, é só clicar aqui e começar a escrever a fórmula, tá bom? Mas, calendário, a única coisa que eu vou fazer de ajuste é colocar uma letra D
minúscula aqui na frente da Decalendar. Tá bom? E agora vamos fazer o relacionamento disso tudo, porque senão quando eu descer para minha tabela dinâmica, se eu não tiver nada relacionado, como que eu vou trabalhar? Então, boa, vamos lá. Existe um botão na própria página inicial chamado exibição de diagrama. Quando vocês clicarem aqui, ele vai trazer uma visão para quem já viu o relacionamento em outros sistemas, a tela de relacionamentos, e aonde a gente faz um pouquinho, né, da explicação da modelagem de dados. Olha, vou deixar todos eles abertos assim, que aí fica fácil de explicar. Então eu tenho as dimensões, vou deixar essa dimensão aqui desse lado, só para exemplificar, e não tenho nada conectado, diferente do Power BI. Se você levasse isso para dentro do Power BI, geralmente o Power BI já realiza esses relacionamentos automaticamente, sempre pensando da dimensão para a tabela fato. Eu tenho aqui o campo produto e eu tenho aqui o campo produto. Então eu vou arrastar esse produto da minha dimensão de base metas para dentro da fato vendas, tá bom? Quando eu soltar, ele vai fazer o relacionamento de 1 para muitos, como vocês podem perceber aqui. Olha a linha, fez a conexão, olha a direção da cardinalidade. Se você quiser dar um duplo clique na linha só para perceber o que foi feito, ele mostra, tá aí, ó. E novamente, diferente do Power BI, que eu tenho outras ações para mexer na cardinalidade, na direção, enfim, aqui ele só mostra que foi feito o relacionamento de uma coluna com a outra, tá? De 1 para muitos, acabou, nada mais. Vou fazer a mesma coisa com a de consultores. Campo comum é consultor e consultor. Então eu vou arrastar o consultor daqui para cá. Olha só, ele faz o relacionamento também. Para ficar direitinho, eu vou arrastar esse daqui para baixo e vou colocar de consultores aqui em cima. Aí a gente fica pelo menos com uma visão bacana. Vou deixar assim. Não precisa, mas é só para, né, quem tem a questão como eu aí do toque, né, de organização. Tá aí, agora tá bonito. Vamos para Decalendar. Pessoal, na Decalendar eu vou pegar o campo Date e arrastar para Data. Alguns podem falar, poxa, mas espera aí. Quando você arrastou o consultor, o nome era o mesmo. Quando você arrastou produto, o nome era o mesmo. Agora, Date para Data, então, lembra que o tipo de dados é o mesmo? Lá no Power Query, a F-Vendas era o que? Dia, mês e ano, estava formatado para data, estava já o tipo de dados correto. Quando eu trouxe para cá, o único ajuste que eu fiz foi formatar para dia, mês e ano, mas a hora ali não interferiria em nada. Agora, neste momento, o que vai acontecer? Ele já esse date é a mesma que estava aqui, ele só trocou para date, só colocou em inglês. Então eu vou arrastar dimensão para o meu campo data e observem o relacionamento novamente sendo criado. Tá? Então, desse modo aqui que vocês estão acabando de ver, eu já tenho relacionamento entre todas as tabelas, basta eu criar a minha tabela dinâmica. Reparem que em nenhum momento eu vou clicar aqui no botão exibição de dados, pronto, e vou voltar para minha F-Vendas, só para comentar algo aqui com vocês, que eu vou fazer mais uma medida aqui, para contar quantos registros eu tenho na minha tabela, tá bom? Então eu vou colocar assim, quantidade de pedidos, e aqui eu vou escrever a minha medida, tá? Então eu vou repetir a mesma coisa, a minha legenda, quantidade de pedidos, 2 pontos igual. A função, se você não sabe ou se você não lembra, você escreve count, que é para fazer contagem dentro do Excel. E aqui dentro do count tem uma lista com várias funções. Aqui a gente precisa nesse instante é o count rows. E a legenda já aparece do lado, tá vendo? Ó? Conta o número de linhas de uma tabela, exatamente esse. Por quê? Eu não vou contar uma coluna, sendo que eu vou correr o risco dessa coluna ter uma célula vazia, um dado faltante, e aí eu incorrer num erro clássico, tá bom? Então assim, eu conto as linhas da tabela, tendo um espaço preenchido é o suficiente. Ótimo, então count rows, o nome da tabela, eu só pressiono as 2 primeiras letras ali do F-Vendas, que vocês estão vendo lá embaixo, FV, olha aí, já apareceu. Nesse exato instante eu não preciso da coluna, eu só preciso do nome da tabela. Enter. E aí, tá feito. Quantidade de pedidos. Eu vou depois mostrar isso dentro da tabela dinâmica para vocês, mas já ficou bonitinho, não preciso nem ajustar. Esses daqui eu preciso ajustar.
Não vou ajustar agora por uma questão de dica, de macete, tá bom? Então beleza, tá feito, 3 medidas, relacionamento, tabela de calendário que criamos aqui. Qual o próximo passo, Marco? Levar finalmente isso para o recheio, descer para o recheio, né? Descer para o Excel, descer justamente para mostrar os nossos dados. E aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, para não ficar tão longa essa aula, eu acho que 15 minutos de aula, 16 minutos de aula tá ótimo, tá? A outra aula ficou até um pouco extensa, eu vou parar por aqui e vamos deixar para o próximo dia, o próximo capítulo, tá bom? Valeu, gente, até a próxima!